que está acontecendo até o início do século XVI, aquilo que precede a Reforma Protestante em termos soteriológicos? Você deve se lembrar dos 5 solas, né? Sola Scriptura, Solo Christo, Sola Gratia, Solo Fide e Soli Deo Gloria. De alguma forma, esses 5 solas passam pela questão soteriológica. Porque no período medieval, onde há o prevalecimento da Igreja Católica, na verdade era a única igreja que existia, em termos da autoridade, em termos da mediadora das coisas de Deus, a Igreja Católica acabou criando todo um sistema de salvação, predominantemente meritório. Isso quer dizer que o indivíduo ele construía a sua salvação, ou o indivíduo ele galgava a sua salvação na medida em que ele fizesse ou cumprisse uma série de coisas, uma série de prerrogativas. Por exemplo, dando esmolas, participando dos sacramentos, praticando penitências, venerando relíquias, ou comprando as tais indulgências contra as quais Martinho Lutero lutou severamente e publicou as suas 95 teses, quando Tetzel, Johann Tetzel, o maior vendedor e aquele que era autorizado pela Igreja Católica a vender as indulgências na Alemanha, quando Lutero, então, vê aquele comércio da salvação, o comércio do perdão em Cristo, ele, então, publica as suas 95 teses. Então, quando nós chegamos na Reforma Protestante, o indivíduo, ele basicamente não precisava da graça de Deus. Ele não precisava exercer a sua fé em Cristo, porque ele, por ele mesmo, pelos seus esforços, poderia alcançar a salvação e a redenção eterna. Então, em grande medida, era resultado de uma ação humana que, louvando a si próprio e sua própria capacidade, este indivíduo se via justo diante de Deus. Deus era basicamente um reagente às ações humanas do que propriamente o agente garantidor da salvação. E então a tradição da Reforma, ali no século XVI em diante, formula o Soli Deo Gloria, que tem 2 aplicações principais e é com elas que eu quero lidar com vocês hoje à noite. Primeiramente, Deus é aquele que estabelece a salvação, a designou na eternidade passada, é aquele que a planeja bem como a executa no tempo. Então a salvação, muito antes de levar em conta o mérito humano, muito antes de, como infelizmente um teólogo brasileiro disse, porque Deus estava se sentindo sozinho, decidiu salvar o homem, a salvação em Cristo é uma expressão deliberada da glória de Deus e para a própria glória de Deus. É o livre curso do desígnio de Deus. Não foi por pena do homem, não foi simplesmente porque o homem era merecedor, mas por causa da glória manifesta de Deus. Então toda a glória seja dada ao Deus, que a despeito do ser humano, que existe por si mesmo, que não tem nenhuma contingência em si, decide salvar aqueles que estavam alheios, obscurecidos de entendimento em relação ao próprio Deus. Toda a glória seja dada a Deus. E uma vez esse indivíduo que estava morto no seu delito e pecado, esse indivíduo que estava alheio a Deus, que não tinha interesse por Deus, que sequer tinha noção da obra da salvação, uma vez que esse indivíduo é salvo em Cristo Jesus, ele agora deve viver invariavelmente para a glória de Deus. A sua vida, os seus atos, aquilo que ele é, tem e faz, encontram o sentido da sua existência, do seu fazer, na própria pessoa de Deus e na obra de Cristo Jesus. E é dessa forma, então, que esse indivíduo vive para a glória de Deus. Agora, isso não quer dizer barganha, Deus me salva e, portanto, eu troco com Ele, dando a minha vida. Não. O viver para a glória de Deus é, na verdade, uma resposta de gratidão a tudo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Então, tendo em vista quem Deus é e o que Ele fez por nós, nós vivemos para a glória, para a majestade, para o engrandecimento, para a expressão de todo o fulgor glorioso do nosso Deus. 1 Crônicas, quero trabalhar alguns textos com vocês hoje à noite. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10.
Essa é uma oração de Davi, em louvor e gratidão a Deus por todo o mover que o próprio Deus havia promovido, desafiando o povo, produzindo a generosidade no povo na oferta para a construção do templo. Diante do que Davi vê como mover do próprio Deus por meio do povo, Davi então, verso 10 de 1 Crônicas 29, louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Interessante que o termo hebraico usado aqui por Davi é usado algumas outras vezes, tanto nos Salmos quanto nos profetas, e é um termo intimamente ligado ao nome de Deus, à pessoa de Deus, ao caráter de Deus. Quando nós pensamos no Deus que não divide a sua glória com ninguém, Ele que é a glória de Israel, Ele que é o santo de Israel, quando nós pensamos na expressão glória de Deus, na verdade nós estamos pensando no próprio Deus. A expressão glória de Deus significa basicamente a pessoa e a obra de Deus. Quem Deus é na sua essência, quem Deus é no seu caráter. Glória não é simplesmente um atributo de Deus, glória é o próprio Deus naquilo que Ele é, na sua bondade, na sua santidade, na sua majestade, na sua grandeza, na sua eternidade, na sua justiça, na sua soberania, no seu controle absoluto sobre tudo e todos. Isto é a glória de Deus. É o Deus que todas as coisas governa e faz com que todas as coisas caminhem segundo o seu desígnio para a sua própria glória. Porque é o Deus que imprime em cada detalhe, não apenas nos macroeventos da história, senão em cada um dos detalhes da microhistória, o seu próprio nome. Então, glória de Deus é o caráter de Deus, é o ser de Deus, tanto quanto aquilo que Ele faz ou manifesta por meio dos seus feitos. É como se pelas obras de Deus, pelos feitos de Deus, nós percebêssemos a glória do seu nome, percebêssemos a sua santidade. Deus é santo, isso quer dizer que Ele não pratica o mal, que Ele não é conivente com o mal e que Ele não promove a prática do mal. Porque os seus feitos são compatíveis ou correspondentes ao seu caráter. Então, tudo que Deus faz é absolutamente glorioso, é absolutamente majestoso, é completamente santo, é completamente benéfico, é completamente justo. Não existe algo que Deus faça que não seja reflexo do seu ser. Em Deus não existe incoerência. Em Deus não existe pensamento dúbio. Porque aquilo que Ele faz reflete o seu ser. Então, quando nós pensamos na glória de Deus, nós estamos pensando em quem Deus é e quem Ele manifesta ser por meio dos seus feitos. Então, quando Davi louva o glorioso nome do Senhor, é porque ele percebe que na generosidade do povo, não era simplesmente porque era um povo generoso, mas é porque foi um povo movido por Deus. É o Deus que cumpriu os seus desígnios por intermédio do povo. Deus é louvado pela generosidade do povo. Em último caso, queridos, toda e qualquer ação benéfica do povo de Deus é resultante da glória manifesta de Deus. Nós não somos bons, nós não temos capacidades por nós mesmos, nós não temos condições de qualquer promoção benéfica por nós mesmos, a não ser que a glória de Deus seja manifesta em nosso intermédio, ou por nosso intermédio. Interessante que a palavra glória, a expressão glória de Deus, no Antigo Testamento também significava o peso de Deus. A palavra significava peso, ou presença imponente, gloriosa de Deus. Exemplo, Abacuque, capítulo 2, quando Abacuque fala que toda a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus.
Isso quer dizer que não existe esfera, não existe circunstância, não existe momento, não existe centímetro quadrado da realidade humana, da existência cósmica, que não reflita a glória de Deus. É o peso do seu nome, é o peso dos seus feitos, nada lhe foge ao controle. É por isso que Davi, no Salmo 19, vai dizer que os céus proclamam a glória do Senhor. Não porque os céus sejam Deus, não porque a árvore seja Deus. Você não vê Deus na árvore, você não vê Deus nos objetos. Isso são duas deturpações teológicas, chamadas panteísmo e panenteísmo. Mas as impressões, me permitam usar essa expressão, as impressões digitais do caráter e dos feitos de Deus são manifestas em absolutamente tudo que acontece na história. É o Deus que governa todas as coisas e elas caminham invariavelmente para o fim que Deus estabeleceu. Porque a sua glória é manifesta de eternidade a eternidade, de geração em geração. Então, quando nós pensamos na glória de Deus, nós pensamos na presença imponente, que não pede licença, que não pede passagem para ser manifesta. Algo bem diferente de alguma linguagem evangélica, que frequentemente eu escuto pessoas dizendo: Deus, nós damos permissão para o Senhor fazer isso. Deus, eu te dou liberdade para fazer isso. A minha vontade é falar: fulano, você sabe com quem você está conversando? Você, poeirinha cósmica do universo, usando a linguagem de Isaías, vermezinho de Jacó, falando com o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, sem o qual nada do que existe seria, você está dando licença para Ele? Toda a terra está cheia do conhecimento da glória do Senhor. Deus se impõe sobre tudo e todos. Isso é prerrogativa da sua eternidade. Isso é prerrogativa da sua soberania. De que por mais que as coisas pareçam desgovernadas, por mais que as coisas pareçam fora de controle, especialmente nesse contexto extremamente conturbado do nosso país, queridos, nem por isso a glória de Deus deixa de ser manifesta. É o Deus que faz com que todas as coisas concorram para os seus desígnios. Louvamos o teu glorioso nome. É por isso que ao longo das Escrituras, a sua glória é manifesta por meio dos reis, é manifesta pelo seu povo, tanto Israel quanto a igreja, é manifesta na salvação, é manifesta na proclamação do Evangelho, é manifesta nas intervenções miraculosas ou extraordinárias. É quando a glória de Deus é contemplada, por exemplo, quando Ele inverte a ordem natural. Isso é milagre. Lembra que a glória de Deus é manifesta por meio de Cristo na execução de milagres? Por quê? Porque o normal seria que mortos continuassem mortos, cegos continuassem cegos, mudos continuassem mudos. Mas a glória de Deus é manifesta, o caráter de Deus libertador, curador é manifesto, porque onde Ele se impõe, nada resiste ao seu agir. Até as doenças atendiam ao chamado de Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe atendem o nome? É a glória de Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É a glória de Deus que é manifesta na salvação. Todo o desígnio dele, o controle dele, fazendo com que todas as coisas, favorecendo para a cruz, levassem indivíduos ajoelhados, rendidos até a cruz de Cristo. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios, capítulo 1, verso 3. Quero ler até o verso 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça,
que ele nos concedeu graciosamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você deve ter percebido que aqui temos um hino, temos um cântico, com 3 estrofes e com um refrão. Cada estrofe, enfatizando uma das pessoas da Trindade, diz o que esta pessoa fez na obra da redenção, e ao final do retrato da obra desta pessoa, é dito o louvor da sua glória, ou para o louvor da sua glória. Ao Pai coube o desígnio, o decreto da salvação. Ao Pai coube a eleição e a predestinação, bem como a adoção no Filho. Ao final da expressão da obra, início do verso 6, Deus é louvado por sua glória. A obra da salvação é uma obra trinitária. Ao final de cada uma das pessoas, sua glória é louvada. O verso 6 começa a falar sobre o amado, que é Cristo Jesus, o qual, dando a própria vida na cruz, oferece perdão e redenção, o cancelamento da dívida e o pagamento da liberdade ou do resgate, aquele em quem todas as coisas convergem no tempo, para que na dispensação da plenitude dos tempos seja manifesta a obra do Cordeiro, e ele então seja por todo sempre glorificado como Filho amado do Pai. Ao final da obra do Filho, início do verso 12, a fim de nós mesmos sermos para o louvor da sua glória. E preste atenção que, especialmente nesse verso 12, daqui a pouco eu desenvolvo mais, nós não fazemos coisas para a glória de Deus, nós somos para louvor da glória de Deus. Essa é uma confusão na nossa mente, quando pensamos no fazer tudo para a glória de Deus, como se fossem simplesmente ações isoladas, pontuais, não necessariamente reflexo de um caráter ou de uma vida toda diante do Senhor. Nós somos para o louvor da glória de Deus. Não simplesmente fazemos para a glória do Senhor. Verso 13, o Espírito Santo, no qual somos selados, o qual é o penhor da nossa redenção futura. Quando ouvimos a palavra do Evangelho, por ele fomos selados. Ao final, verso 14, em louvor da sua glória. Queridos, a obra da salvação é uma obra gloriosa de Deus. Não fossem os mas de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Não fossem os mas de Deus, continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, totalmente distantes de Deus. Queridos, uma das prerrogativas da morte espiritual é a incapacidade da comunicação com a vida. É o desinteresse pela vida, porque o morto não sabe que está morto, ele está alienado à vida. Ele é incapaz de perceber a sua condição de morte e condenação. Não estávamos em busca de Deus. Não tínhamos condições de nos aproximarmos por nós mesmos a Deus. É Ele quem vem ao nosso encontro. Esse é o mas de Deus. E esses mas não são simples conjunções adversativas, apresentar o outro lado da moeda. No chamado discurso grego antigo,
esses mas de Paulo, eles são inversões de uma lógica de raciocínio. Tendo em vista a realidade espiritual desses indivíduos, o normal, o lógico, o padrão seria que eles continuassem invariavelmente e por eles mesmos nessas condições. Mas Deus vem ao encontro, Deus provê salvação, Deus estabelece o meio. Há uma discussão ao longo da história da igreja, especialmente no contexto no conceito do resgate ou redenção, os termos gregos, do a quem Cristo pagou o preço do resgate. Você deve ter percebido aí que fala que em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1 fala, no qual nós temos a redenção, verso 7, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O primeiro termo, redenção, o termo grego significa pagamento do preço do resgate. Ao longo da história da igreja foi discutido a quem Cristo pagou esse preço. Alguns disseram ao diabo, alguns disseram ao inferno, alguns disseram ao próprio homem pecador, mas a Bíblia me diz que foi ao próprio Deus. Ele precificou a nossa salvação. Romanos capítulo 3, verso 24 ao 26, a construção gramatical de Paulo diz que Deus propôs para si mesmo o preço do resgate. O aplacamento da ira divina foi o sangue de Cristo na cruz. Queridos, a gente vive uma época de banalização da obra da graça, da obra da cruz. Uma banalização como que dizendo, a salvação é de graça. A Bíblia nunca usou essa terminologia. A Bíblia nunca disse que a salvação é de graça. A Bíblia fala que a salvação é pela graça. É um ato da graça de Deus apropriado a nós pecadores pelo sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. Aquilo que Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 em diante, não foi com base em ouro ou prata que vocês foram comprados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Sangue precioso do Cordeiro. Isso é um mas de Deus. A minha e a tua libertação tem preço de sangue. A minha e a tua libertação implicou na morte de alguém. Que Deus seja glorificado por isso. Você não tinha condições. Outro péssimo conceito que vira e mexe eu escuto por aí, é de que era para nós termos morrido na cruz. A Bíblia também nunca disse isso. A Bíblia nunca falou que nós deveríamos ter morrido na cruz, porque em eu morrendo por mim mesmo, eu não me beneficiaria da minha morte. Por quê? Porque eu estaria morto. Eu sou incapaz de expiar os meus pecados, aplacando a ira divina, porque a minha qualidade moral, espiritual, era pecadora, pecaminosa, caída, morta. Um morto não morre por si. Só aquele que tem vida em si mesmo, só aquele que pode doar vida, seria capaz de morrer no lugar de homens pecadores. Para o louvor da glória do nosso Deus, fomos salvos. Só lhe deu glória. Não foi pena, não foi caridade, foi graça. 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 Segundo aspecto do só lhe deu glória, em sendo alvos dessa graça, devemos viver para a glória dele. Catecismo Maior de Westminster, escrito em 1643, na sua questão número 1, qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como eu disse, isso é uma resposta de gratidão. Tendo em vista quem Ele é, tendo em vista o que Ele fez por mim, quero viver para a glória dEle, gozando, fruindo para todo sempre. É isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, texto bastante conhecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu respondo por meio das minhas atitudes aquilo em que Cristo já me tornou.
ações desprovidas de uma nova realidade em Cristo são simples atos moralistas. Repito, ações desprovidas de uma nova identidade, uma nova realidade em Jesus, são simples atos moralistas. Se hoje podemos fazer algo para a glória de Deus, é porque nós já fomos feitos para o louvor da glória dele. O que quer dizer fazer tudo para a glória de Deus? Lembra o que quer dizer glória de Deus? Quem Deus é e o que Ele manifesta ser por meio dos seus feitos? Eu glorifico a Deus na medida que, por meio das minhas atitudes, eu reflito o caráter de Deus. Eu manifesto a sua santidade, eu manifesto a sua bondade, eu manifesto a sua sabedoria, eu manifesto a sua grandeza, a sua justiça, o seu amor. É quando as minhas ações são carregadas da pessoa de Deus, não simplesmente ações que louvam ou engrandecem o meu próprio nome. É quando pessoas percebem nas minhas ações o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo. Essa é uma daquelas expressões que vira e mexe citamos para jovens, citamos na igreja, mas nem sempre explicamos. Ah, fulano, você tem que fazer para a glória de Deus. Ah, fulano, você tem que viver para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? É quando naquilo que você é, tem e faz, o caráter de Deus é manifesto. Pessoas veem Deus em você. O padrão bíblico é nada menos do que o próprio Deus. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 5, diz: sede, pois, imitadores de Deus. 1 Pedro capítulo 1, sede santos como eu sou santo. Deus nos mede por seu caráter, porque Ele já nos tornou novas criaturas em Cristo Jesus. Então, na medida que as minhas ações são correspondentes ou são compatíveis com o caráter de Deus, eu estou vivendo para a glória de Deus. Por que é que nós não mentimos? Porque Deus é a verdade e Deus reprova toda forma de mentira. Por que é que nós não nos relacionamos com a promiscuidade, com a perversidade sexual? Porque Deus é santo. E todas essas perversões são contrárias à dignidade da sexualidade no contexto do casamento. Então nós não praticamos essas coisas porque são contrárias ao caráter de Deus. É isso que Hebreus 13 vai dizer, que Deus julgará adúlteros e impuros, porque bendito seja o matrimônio e o leito sem mácula. Não é à toa que o adultério, até figurando como um exemplo de imoralidade ou perversidade espiritual, é o pecado mais condenado no Antigo Testamento e o segundo mais condenado no Novo Testamento, porque isso fere o Deus da aliança. O Deus que estabelece um pacto com o seu povo e não o revoga sob nenhuma circunstância. É o Deus que é fiel às promessas que fez, à semelhança das promessas que eu fiz à minha esposa, para que como mulher da minha mocidade, eu seja fiel a ela. Então, na medida que eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao Deus a quem eu sirvo, e eu estou fazendo para a glória dele. É aquela consciência que José tinha, ou teve, em Gênesis 39, quando ele tem absolutamente tudo favorável ao pecado com a esposa de Potifar. E ele diz: como cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Não mentimos, não somos desonestos, não temos pensamentos impuros, porque isso fere o caráter de Deus. Isso macula a santidade de Deus. Não em termos existenciais, tá bom? Não em termos essenciais, mas em termos do reflexo da pessoa dele em nós. Vivemos para a glória de Deus quando aquilo que somos, temos e fazemos refletem o caráter de Deus. Mas não apenas isso, senão também quando por meio dos nossos feitos, a nossa salvação em Cristo é manifesta. Lembra que glória de Deus é quem Deus é no seu caráter e o que Ele manifesta ser por meio dos seus feitos? É quando por meio das minhas ações, por meio daquilo que eu faço, as pessoas percebam a nova criatura em que Deus me tornou, a nova identidade, o novo status, a nova realidade espiritual que hoje eu tenho. Lembra do mas de Deus? Não fosse o mas de Deus, eu continuaria morto, mas antes era cego, agora vejo. Antes era morto, agora eu vivo. E então eu vou viver de forma compatível com essa nova identidade. É por isso que Paulo vai dizer
em Gálatas capítulo 2, já não sou eu quem vive, e quanto à lei, morri para a lei, estou vivo com Cristo. Estou crucificado para isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu por mim. Queridos, vivemos para a glória de Deus na medida em que demonstramos com as nossas ações o senhorio de Cristo Jesus, a autoridade que Ele tem sobre nós. Isso é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você não é mais teu. Você não é teu Senhor. Você não é teu dono. A tua mente não é tua, o teu coração não é teu, a tua vontade não é tua, o teu trabalho não é teu, a tua família não é tua. Porque tudo isso ganhou uma nova realidade em Cristo. Então, na medida que nós vivemos na prática o senhorio de Cristo, na medida que vivemos de forma compatível com a nossa nova identidade, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Esteja eu comendo, esteja eu bebendo ou fazendo outra coisa qualquer. Esteja eu assistindo televisão, esteja eu dirigindo o meu carro, esteja eu lendo a minha Bíblia, esteja eu orando, esteja eu frequentando a igreja, esteja eu me relacionando, esteja eu planejando as minhas férias, não interessa o que eu faça, enquanto reflexo da minha nova identidade em Jesus, Deus é glorificado. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós ranqueamos numa lista de 5, 10 ou que sejam 200 itens espirituais. E nós dizemos que estes itens glorificam a Deus. Normalmente, orar, ler a Bíblia, congregar na igreja, ofertar, servir em algum ministério. Todas essas coisas são válidas. Mas em Cristo, todos os nossos atos convertem-se em atos espirituais, por causa da mudança da minha identidade. Essa é a sequência de 2 Coríntios 5, quando Paulo fala, as coisas velhas já passaram, eis que todas elas se fizeram novas. Por quê? Somos novas criaturas em Cristo. A construção gramatical, especialmente da parte final, se fizeram novas, poderia ser muito bem traduzida, se fizeram e continuam a ser feitas novas, constantemente. Não é uma realidade passada apenas. É uma realidade presente, vivencial, rotineira, em que a cada dia eu sou desafiado a um novo viver em Cristo, demonstrando que eu não vivo para mim mesmo, mas para Ele. E na medida que eu vivo desta forma, Deus é glorificado. Esteja eu comendo, esteja eu bebendo, esteja eu fazendo outra coisa qualquer. Esteja eu lá no meu trabalho com aquele chefe incrédulo. Esteja eu no trânsito caótico. Esteja eu com uma doença. Esteja eu privado de alguma coisa, porque se a nossa glorificação de Deus depende de circunstâncias externas, nós ainda não entendemos a nossa realidade interna em Cristo, a nossa nova identidade. Queridos, Deus não nos salvou apenas da condenação eterna. Em Cristo, o nosso presente também foi refeito. Deus tem um novo propósito para nós hoje. Efésios 2, antes do mas, vivíamos segundo a vontade da carne, seguindo os interesses do coração, conforme o príncipe deste século. Mas em Cristo, Deus nos tornou nova criatura. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vivo para a glória de Deus na medida em que eu sou moldado à imagem de Jesus. Na medida em que eu sou talhado segundo o caráter de Cristo. Você percebeu que lá em Efésios 1, Paulo diz que fomos predestinados para a adoção em Cristo? Essa é uma daquelas expressões que tem causado algum tumulto na teologia ao longo da história, e que eu quero resolver com vocês em 2 minutos aqui. Eleição e predestinação. Quanta petulância, né?
Interessante que as poucas ocorrências da palavra predestinação, tanto em Efésios quanto Romanos e alguma ocorrência em Atos, fala que a predestinação é o apontamento prévio do em que consistirá o fim da minha vida cristã. Me parecer com Jesus. Romanos 8, 29, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deixa eu te frustrar um pouquinho aqui. O propósito de Deus para a tua vida aqui não é te dar um bom trabalho, tá? Não é te dar um monte de diploma para você pregar na parede, não é te dar um passaporte cheio de carimbos de países que você visitou. Não é simplesmente colocar o teu filho numa boa faculdade. Não é simplesmente ter uma aposentadoria estável no futuro, que tudo caminha para que seja cada vez mais futuro. Isso não é projeto de Deus, tá bom? Não é. Não é. Essas são circunstâncias pelas quais Ele nos permite passar ou viver, para quê? Para moldar Jesus em nós. Porque o que Ele predestinou para nós é a conformação da nossa imagem com a de Cristo. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, conforme a própria glória de Cristo, na própria imagem de Cristo, como pelo Senhor o Espírito. É por isso que 1 João, capítulo 3, João dirá que um dia nós o veremos como Ele é, e então seremos feitos segundo a sua imagem, ou segundo a sua semelhança. É por isso que Paulo fala aos Gálatas, em Gálatas capítulo 19 em diante, meus filhos amados, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo ser formado em vós. Voltando para Romanos 8, 28, agora citando no contexto correto, é por isso que, segundo o desígnio de Deus, de nos moldar à imagem de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe por quê? Não é porque tudo vai dar certo no fim, não. Porque, eventualmente, do ponto de vista humano, não vai dar certo. Mas para o propósito que Deus estabeleceu para nós, da transformação da nossa imagem, conforme a de Cristo, sim, tudo concorrerá para o talhar de Jesus em nós. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-irmãos de Jesus. E eu te diria que Deus não economizará esforços para que a glória de Cristo seja manifesta em nós. Isso é Deus sendo formado em nós. Isso é Jesus sendo formado em nós. É quando então, queridos, nós colocamos em prática a nossa salvação. É o que Paulo fala em Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, na medida que eu vivo a minha salvação no dia a dia, não apenas na igreja, no domingo, num culto, não apenas naqueles momentos ou circunstâncias ditas espirituais, mas em todo e qualquer momento, todo e qualquer âmbito ou esfera da minha vida, a minha salvação em Cristo é manifesta. Por quê? Porque é isso que nós somos. Cristianismo não é algo que fazemos, é aquilo que nós somos. Somos novos em Cristo. Então vivemos para a glória de Deus, na medida que as nossas ações testemunham ou manifestam quem Deus é, na medida que as nossas ações demonstram o que Deus fez por nós em Cristo, e na medida em que somos nós mesmos transformados de glória em glória, conforme a glória de Cristo. Quero trazer algumas implicações ou desafios práticos, 3, e com isso eu encerro. Primeiro, rejeitemos toda forma de idolatria. Isaías, capítulo 48, vai dizer que minha é a glória, eu não a divido com ninguém. É por isso que Deus rejeita, abomina e disciplina a idolatria. No Antigo Testamento, a idolatria estava predominantemente ligada com o ato de curvar-se diante de um objeto, ou até de prostituir-se diante
de um totem, como que um totem, né, um poste ídolo talhado numa árvore. No Novo Testamento, a palavra ela ganha um sentido muito mais amplo, em que ídolo não é um objeto diante do qual você se curva ou se prostra, mas qualquer coisa que usurpando o lugar de Deus, que usurpando a exclusividade de Deus, em torno daquilo a vida gira. É qualquer coisa que atribua significado às coisas que você faz, a quem você é ou o que você tem, que não Deus. Tudo aquilo em busca de que estamos, que não reflete o caráter de Deus, está fadado a nos frustrar. Nos frustramos porque colocamos o nosso coração naquilo que não é Deus. Nos frustramos porque esperamos que o trabalho, esperamos que a família, esperamos que o governo, esperamos que a igreja, esperamos que a sociedade, esperamos que o dinheiro, esperamos que a academia, né, o academicismo, esperamos que o diploma, esperamos isso ou aquilo nos ofereça um sentido que só Deus pode nos dar. E na medida que atribuímos a estas coisas um caráter fundamental, nos tornamos servos dessas coisas. Somos idólatras. Como diria João Calvino, a natureza humana é uma perpétua fábrica de ídolos. A mente do homem, tomada por todo o seu orgulho e autoconfiança, desafia-o a imaginar um Deus de acordo com as suas próprias capacidades. Frequentemente a gente escuta, né? Ah, mas Deus não faria isso. Pergunta, o teu Deus ou o Deus da Bíblia? Porque eventualmente você está criando uma imagem de Deus que não é compatível com a palavra de Deus. Isso aqui é muito sério, queridos. Porque eventualmente nós nos relacionamos com um Deus que só existe na nossa cabeça. Que não é o Deus da Escritura, que é santo, que é justo. Ah, Deus quer minha felicidade. Acredite, antes da tua felicidade vem tua santidade. E em grande medida, a santidade em Cristo redefinirá o seu conceito de felicidade. Então não vem com essa ideia de que Deus quer tua felicidade. Porque Ele não será conivente com o que é incompatível com a tua nova identidade em Jesus. Então que Deus é este que você serve? O Deus da Escritura, tal qual é expresso, ou o Deus que muitas vezes você inventa? Quando eu falo você, eu não estou dizendo necessariamente a sua pessoa, mas é isso que eu vejo acontecendo no contexto do cristianismo evangélico brasileiro. Nós temos que adorar a Deus tal qual Ele revela ser na Escritura Sagrada. Na medida em que nós comprometemos o nosso elevado conceito sobre Deus, a nossa correta compreensão sobre Ele, não apenas as nossas convicções, senão também as nossas práticas morais cairão vertiginosamente. A nossa moralidade está intimamente ligada aos conceitos que temos de Deus. Se você olha para os lados antes de cometer um pecado, para ver se não tem ninguém, você não entendeu diante de quem você está, a despeito de não ter ninguém ao teu lado. E aqui entra o segundo desafio. Cultivarmos uma mentalidade corandeu. Corandeu quer dizer diante da face de Deus. Aqueles reformadores do século XVI e a tradição puritana do final do século XVI em diante vai desenvolver muito mais. Quando nós temos uma visão bíblico-cristocêntrica, nós entendemos que não existe circunstância, momento ou experiência que não estejamos necessariamente diante da face de Deus. Isso é corandeu. Essa foi a oração lá de Davi, o diante da tua face. Essa foi a prática de Ezequias em Crônicas, quando ele faz o que faz, pela consciência que tem do diante de quem está. É uma visão não departamentalizada da vida. É uma oração que não ora ou não é feita dizendo, Deus, entrando na tua presença ou me despedindo da tua presença. Porque quando nós entendemos o Deus que pelo conhecimento da sua glória impõe-se em todos os lugares, nós não entramos ou saímos da presença de Deus, porque Ele a tudo preenche. Ali no trabalho,
lá em casa, na internet quando ninguém está vendo, na direção do carro, estamos diante da face de Deus. Como eu costumo dizer, se você respeita os limites de velocidade, apenas porque um guarda está vendo, ou porque você não quer ser multado, você não entendeu diante de quem você realmente dirige. Isso é fazer para a glória de Deus. É quando nós entendemos que não existe esfera ou circunstância que não contemple a presença gloriosa do nosso Deus. E que não sirva ao propósito de manifestar a minha nova identidade em Jesus. A imagem de quem eu estou de glória em glória sendo moldado ou sendo talhado. Não existem âmbitos que Deus não tem acesso. Isso deveria até mudar o jeito que nós definimos a nossa escala de valores. Normalmente nós pensamos em escala de valores algo meio tipo pirâmide. Lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ou de uma forma linear. Se não é pirâmide, 1, 2, 3, 4, 5. Isso não faz sentido para mim numa perspectiva corandeu. Num viver para a glória de Deus. Porque Deus é aquele em quem todas as coisas orbitam. É isso que Paulo diz ali em Colossenses capítulo 1. Nele, Cristo Jesus, tudo subsiste. Eu posso gastar o tempo que for na minha família. Se eu não aplico no contexto da família os valores cristãos, portanto não estou vivendo para a glória de Deus, naquele momento, o tempo não definirá a aceitação que aquele momento tem diante de Deus. Biblicamente, eu diria que Deus é aquele em quem todas as coisas ganham seu sentido. Em que todas elas coexistem simultaneamente. O meu trabalho é para a glória de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 3, que muito antes de nós servirmos pessoas, é a Cristo que nós estamos servindo. Você faz para a glória de Deus quando você entende que antes de entregar um relatório para o teu chefe, é diante de Deus que você está, por exemplo, na legitimidade das informações que você põe. Na excelência que você emprega na sua tarefa. Falo isso muito para os meus alunos. Se a tua excelência acadêmica é só para ganhar uma nota, você também não entendeu o privilégio que Deus te deu de poder estudar a palavra dele. Nós somos excelentes no que fazemos porque a obra de Deus em Cristo foi excelente. Foi completa, foi perfeita, foi santa. Então o trabalho que eu faço, a conversa que eu tenho no celular, a foto que eu posto no Facebook, tem que refletir o caráter de Deus. Como diria Abraham Kuyper, não existe centímetro quadrado na realidade humana que Cristo não reclame para si, é meu. Até a foto que você posta no Facebook tem que refletir a glória de Deus. Porque se só reflete a sensualidade, só reflete exibicionismo, voyeurismo, isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Até ali, Deus deve ser glorificado. Não existe esfera, não existe oportunidade que não seja para a glória de Deus. E por fim, terceiro e último desafio, encerrando tudo isso, o cultivo de uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica. Bíblica, porque está centrada na verdade de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é verdade. Tiago capítulo 1, fomos gerados pela palavra da verdade. Efésios 1, Colossenses 1, a palavra da verdade do Evangelho. É quando nossas vidas são moldadas pela palavra de Deus. Ela define como eu penso, ela define o que eu busco, ela define o que eu creio e o que eu faço. É quando a palavra, por exemplo, torna-se a lente pela qual vocês, universitários, interagem com as ideias às quais vocês estão sendo expostos na universidade.
Você simplesmente aceita porque quem disse é o teórico tal, ou você submete aquilo que foi dito ao crivo do Evangelho, para que pelo julgamento das Escrituras você aceite ou rejeite? É quando a palavra transcende a nossa simples leitura devocional naquele momento e ela se torna a lente de avaliação das coisas. Quando você escuta uma música, assiste um filme, lê um livro, ouve uma reportagem, que lente você usa para interagir com essas coisas? Porque se não for com a verdade do Evangelho, do Deus glorioso que aponta para Cristo, a Bíblia é um simples amuleto, um conjunto de regras e não passa nada além disso. Uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica. Ele que é a glória de Deus, manifesta a expressão exata do seu ser, o por meio e para quem todas as coisas foram criadas, Ele que é antes de todas as coisas, nele em que tudo subsiste. Isso é Colossenses 1, 15 e diante. Ele que é, em Colossenses 2,17, a realidade das coisas. A maneira pela qual interagimos com as coisas, a realidade à nossa volta, é definida em Cristo. E Colossenses 3, 15 e 16, habite em vós a palavra de Cristo. Ele que é a palavra encarnada de Deus. Vivemos para a glória de Deus na medida que Cristo não é apenas aquele que nos salvou, senão também aquele que está moldando as nossas vidas no tempo presente. Aquele que nos resgatou da condenação eterna e aquele que nos deu um novo sentido de vida no tempo presente. Só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Porque Ele é o Deus de toda a glória. Ele é o Deus que para a sua própria glória designou a salvação e a efetivou em Cristo. E Ele é aquele para quem fazemos todas as coisas, somos quem somos, para o louvor da glória do seu nome.